Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí para a resolução dessa questão da terceira Olimpíadas de Matemática dos Institutos Federais, né? Ou MIF 2020, questão 14. Vem comigo. A distribuição de professores de ciências exatas de um Instituto Federal, segundo sua área e sua idade, está de acordo com a tabela. Beleza? Até 40 anos, mais de 40 anos, total, beleza? E, prosseguindo, ela informa: estes professores pretendem formar um grupo de estudos sobre o ensino de ciências exatas do ensino médio. Durante a organização do grupo, foram definidos 3 atividades principais, as quais deveriam, cada uma das 3, ter um professor coordenador distinto, diferente. De quantas maneiras podem se escolher esses coordenadores? Se o primeiro deve ter mais de 40 anos, então vou colocar aqui o primeiro deve ter idade, não, vou botar o I maior que 40, beleza? Idade maior que 40. Aí ele fala que o segundo deve ser professor de matemática, eu vou botar um PM aqui, beleza? Professor de matemática. E o terceiro não pode ser professor de química, então eu vou botar o terceiro, eu vou botar um PQ aqui, professor de química, porém eu vou botar um tracinho em cima para identificar que não é professor de química. Beleza, beleza. E agora? Galera, entenda. A idade interfere nas demais escolhas. Então, para isso, eu vou dividir em casos. Então, eu vou fazer uma divisão de casos. Porque se eu for resolver do jeito que está aqui, quando eu escolher uma pessoa que tem idade superior a 40, esse cara vai interferir na escolha do professor de matemática, por exemplo, se a pessoa da idade de maior 40 for professor de matemática. Então vai dar um probleminha. Então qual é a ideia? Eu vou separar em 3 casos. O meu primeiro caso vai ser essa primeira escolha vai ser a idade maior que 40, porém de matemática, certo? Aqui, como só tem 3 disciplinas, matemática, física e química, aqui idade maior que 40 de física, e no terceiro e último caso, idade maior que 40 de química. Beleza? Beleza. O que é regra para o segundo coordenador? Tem que ser um professor de matemática. Então, vou botar aqui para todos eles. Beleza? E aqui não pode ser professor de química. Professor de química, com tracinho em cima. Professor de química, com tracinho de cima. Professor de química, com tracinho em cima. Beleza? E aí basta preencher com um número de possibilidades, né? Idade maior que 40 de matemática. Aí você vai sempre estar olhando na tabela. Matemática que tem mais de 40 anos. Né? Mais de 40 anos de matemática, 4. Mais de 40 anos de física. Mais de 40 anos de física são apenas 2. Beleza? E idade superior a 40 de química. Apenas 1. Beleza? Mais de 40 de química é 2. Eu vi menos de 40. Então, corrigindo aqui a tempo. Beleza? Professor de matemática, professor de matemática, professor de matemática. Presta atenção, quando eu vou aqui, eu já escolhi um de química, tá? Quando eu vou escolher um professor de matemática, qual é o total de professor de matemática? 7. Então, não interfere. Assim como na física, né? Se eu escolhi um maior de 40, idade superior a 40 de física, a quantidade de professor de matemática ficou intacto, que é 7. Beleza? Já aqui não, eu escolhi um de matemática, então aqui vai ter um a menos, então aqui vai ter 6, beleza? E por fim, eu vou verificar a questão do professor de química, ok? Aqui eu só escolhi de matemática, então eu vou escolher um professor que não é de química, certo? Então, se eu vou escolher um professor que não é de química, tem que ser física ou matemática, aqui, certo? Física eu tenho quantos? 5. Só que matemática eu já escolhi 2, então diminuiu 2 de 7, então ficou 5. Então 5 mais 5, 10, beleza? Então a quantidade de física e matemática que sobrou, beleza?
Aqui, eu quero que não seja professor de química, obviamente física ou matemática. Lembrando que um de matemática foi escolhido, então tem 6 de matemática, certo? E um de física já foi escolhido, certo? Então, se eu tinha 5 de física, agora eu vou ter 4, beleza? Então, essa é a ideia, certo? Mesma coisa aqui. Aqui foi escolhido um de química, ok? Se eu escolhi um de química, né? Então, consequentemente, eu vou ter um a menos. Porém, eu não vou utilizar aqui, lembrando sempre, que é somente física ou matemática. Então, tem que verificar esses casos. Escolhi um de matemática, então ficou 6 aqui. Física, eu cheguei a escolher algum? Não. Então, o total é quanto? 5. Então, pelo princípio multiplicativo, o total de escolhas para esse formato de coordenadores é 4 vezes 6 vezes 10. 4 vezes 6 vezes 10, 6 vezes 4, 24, 240. Beleza? Show? Próximo. Aqui 10, né? Então vai dar 2 vezes 7 vezes 10. 2 vezes 7, 14. Vezes 10, 140. Por fim, 2 vezes 7, 14. E aqui, 5 e 6, 11. 14 vezes 11. Beleza? 14 vezes 11 dá exatamente igual a 154. Consequentemente, a resposta final é 240 mais 140 mais 154, que vai dar exatamente 534, alternativa letra B. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.